Pai do Senhor, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos continuar com a nossa revista, o Evangelho do Discípulo Amado. Hoje, nosso tema da aula é Jesus e Nicodemos. Jesus aí tem uma conversa com Nicodemos. E a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que não morra, mas ele viva eternamente com ele. Falaremos disso hoje, como viver com Cristo na eternidade. Isso mesmo. Hoje o primeiro tópico é uma visita especial. Vamos falar sobre Nicodemos. Nicodemos era um príncipe dos judeus. Ele era um homem nobre, provavelmente rico em Jerusalém. Ele era um mestre da lei, isto é, estudava profundamente as Escrituras. Os fariseus eram um grupo de homens muito comprometidos em guardar os mandamentos de Deus. Eles tinham uma grande preocupação em permanecer puros diante de Deus. Só que o puro deles era puro exteriormente, sempre assim, lavando as mãos, suas vestes sempre limpas, e se tá com a mão suja não comiam, ou se iam a algum mercado, algum lugar, se voltassem tinham que lavar a mão para comer, para fazer alguma coisa dentro de casa. E o Sinédrio. O Sinédrio era um conselho formado apenas por homens judeus. Esse conselho era responsável por tomar as decisões na cidade, para julgar também, eles julgavam, decidiam coisas sociais e religiosas, como se fosse um tribunal. Eles que divulgavam tudo lá, decidiam tudo, e Nicodemos, ele pediu para que se encontrasse com Jesus. E no entanto, ele marcou um encontro secreto com um mestre que Deus enviou. E esse encontro foi secreto porque naquela época, Nicodemos, como ele era um homem muito conhecido pelas pessoas, e Jesus ali, ele ia de encontro, confrontava aquilo que eles ensinavam. E ele não podia, assim, aos nossos olhos, assim, ele não podia estar conversando com Jesus, porque isso ia contra o que eles passavam. E por isso que Nicodemos marcou um encontro com Jesus à noite. É claro, Nicodemos ali, ele era um homem poderoso, de boa fama. E Jesus ali era o Messias que o povo não esperava. A gente vai falar um pouquinho disso agora, porque Jesus não era o que eles esperavam. Uma conversa franca sobre o reino de Deus. Jesus, em todo o seu ministério, ele vivia cercado de pessoas, de centenas de pessoas. Jesus sempre estava sendo cercado. Mas, nessa história específica, Jesus ali, ele se dedicou apenas a uma pessoa, que era Nicodemos. E ele ia falar assim, a mensagem de Cristo, ele estava tentando ensinar para ele as verdades espirituais sobre o reino de Deus ali. As profecias, metáforas do Antigo Testamento sempre falaram de Jesus. Falaram que ele seria um rei, que ele seria descendente de Davi, que ele viria ali para libertar o povo de Israel e tudo mais. Só que tem outras coisas que o povo esqueceu, que era que ele nasceria em Belém, que ele nasceria de uma família humilde, que ele não seria o que o povo esperava. Por quê? O povo ali estava sendo subjugado. Vamos lá, quem comandava Israel eram os romanos. Então, tudo que Israel fazia, os romanos que comandavam. Os judeus tinham que pagar imposto, tinham que pagar pela comida, tudo que eles tinham, os romanos comandavam. Então, eles queriam liberdade. O que eles esperavam? Um Jesus guerreiro, fortão, diplomata, príncipe, que chegasse lá e falasse, acabou. Eles queriam o quê? Libertação aqui na terra. Eles queriam se libertar aqui na terra. Eles não pensavam no céu. Que a libertação que viria seria para nós vivermos no céu. Eles queriam libertação aqui na terra. Aí quando aparece um Jesus pobre, de uma família pobre,
não é guerreiro, não é diplomata, era um marceneiro, era uma pessoa que mexia com madeira. Então, desiludiu. Eles desacreditaram, falaram, não, esse não é o Jesus que está na Bíblia. Ao mesmo tempo, foi Jesus sim, porque Isaías tinha falado, e os outros profetas tinham falado que ele viria de Belém, que ele viria pobre, que nasceria de uma manjedoura, olha só. Mas o pessoal acreditou? Não, só acreditou que ele seria rei, seria poderoso. Então, quando veio Jesus, o pessoal falou, opa, Como assim? não. Então, o que Nicodemos não podia? Ficar com Jesus por causa disso, porque ele tinha status, ele era príncipe, ele era um mestre ali. Então, o pessoal falava, lá, anda com Jesus. Então, por isso que ele não queria se encontrar com Jesus ali, a mostra. Mas, Jesus veio no mundo e muitas pessoas tiveram dificuldade de crer nele. Mas, o reino dos céus possui algumas características. Para as pessoas que ali acreditam em Jesus e que acreditaram em Jesus, mesmo com aquela aparência, mesmo com aquele status social, tem algumas características muito importantes. A gente vai falar algumas delas para vocês. A primeira é o reino de Deus. A gente vai falar algumas delas para vocês. Isso. O reino de Deus não é material, isto é, né, não é físico, não tem sede, não se limita a essas coisas da vida, não se limita a essas coisas da terra. O reino de Deus é maior do que todos os reinos que já existiu. Ele não pode ser destruído. O reino de Deus é maior que tudo, maior que todos. Não pode ser destruído. Em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, olha que coisa, nem dirão-lhe ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós. E entendemos que o reino de Deus não é material, é sim espiritual. Só quem é espiritual vê, só quem é espiritual entende as coisas espirituais. Quem é carnal não entende as coisas espirituais. Então o reino de Deus não é material, só entende quem é espiritual, porque o reino de Deus é espiritual. Além de ele não ser um reino material, ele não tem partido. Como assim não tem partido? O reino de Deus não pertence a nenhum povo específico. Ele não tem uma bandeira ou uma cor. Ele está aberto para todos os povos e todas as pessoas que desejam entrar nele. Tanto que em Romanos, no capítulo 10, versículo 12, 13, fala: Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então ali Jesus fala, não existe uma igreja específica, não existe um povo específico. Todos são filhos de Deus se aceitarem a Ele, se crerem nele, se tiverem fé que Ele é o Salvador. Então, o reino de Deus ele não pertence a um só povo, ele pertence ao mundo. E se o mundo crer, se o mundo ter fé, o mundo todo será salvo. Isso mesmo. Prezar pela justiça. O reino de Deus, toda forma de injustiça e maldade é reprovada diante de Deus. Nele não há execução de pessoas, está aberto a todos, mesmo aqueles que são desprezados pela sociedade. O reino de Deus não toma forma de injustiça, de maldade, isso é reprovado diante de Deus. Em Lucas capítulo 6, versículo 20, diz assim: levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Entendemos que os pobres herdarão o reino dos céus. Mas como assim pobres? Pobres de espírito, o coração humilde, aquele que reconhece que Deus é dono de tudo, que Deus é soberano,
que Deus pode tudo. Então é isso que relata aqui, que o reino de Deus ele não é injustiça, ele não é maldade, reino de Deus é a paz, ele é o amor, ele é tudo o contrário que está aqui. Então prezar pela justiça é isso que relata aqui, é o reino de Deus, ele é amor, e aquele que é pobre de espírito herdará o reino de Deus. Então, olha só, a gente já sabe que o reino de Deus, ele não é um reino material, ele não tem partido e ele não pertence a quem tem dinheiro, a quem tem poder, ele pertence a quem é humilde, reconhece que não tem nada, tudo é de Deus e vem de Deus e é para ele. E é claro que Nicodemos só queria saber um pouco mais além disso. Jesus falou assim, ó, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos perguntou ao Senhor, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus fala, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos falou, Senhor, como assim eu vou ter que nascer de novo? Como pode um homem grande e velho voltar para o ventre da minha mãe, para a barriga da minha mãe? E Jesus falou, não é assim, Nicodemos, não é assim. Vamos lá. Você primeiro vai ter que ali se batizar nas águas, tem que morrer para o mundo, tem que morrer ali, para as coisas do mundo. E depois você vai ter que ser batizado com o Espírito, para que eu esteja ali com você sempre, para quando você precisar de coragem, eu vou ser sua coragem, quando você precisar de ânimo, eu vou ser seu ânimo, quando você precisar de autoridade para falar de mim, eu vou estar com você. Mas para você ter todas as coisas, você vai ter que o quê? Nascer de novo. Tal ensinamento deixou o mestre da lei confuso, pois não sabia que era possível um homem nascer novamente. Jesus destacou que falava de um novo nascimento espiritual e criticou Nicodemos por ele não saber disso. Por quê? Ele era doutor da lei, ele conhecia a palavra, mas está vendo como é importante ter ali o Espírito Santo, porque ele dá o discernimento da palavra. Nascer novamente da água e do Espírito significa ter uma maneira de pensar e o coração e o caráter transformado pela palavra. Somente a partir desse processo uma pessoa pode experimentar o reino de Deus. Então Jesus, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, fala, não se conforme com este mundo, mas sejam transformados ali. Porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Olha só. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Então a gente tem que fazer o quê? Se transformar, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, até o nosso sentimento, ele deve mudar. A gente deve nascer de novo. Se a gente pecava, a gente tem que parar de pecar. E pecados podem ser esses que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu roubava, eu paro de roubar. Se eu mentia, eu paro de mentir. Se eu brigava, se eu xingava, eu paro de xingar. Se eu era egoísta, eu vou mudar isso. Se eu não gosto de dividir, eu vou começar a dividir ali. É claro que ninguém muda do dia para a noite. Algumas pessoas conseguem, sim, mas algumas é processo. E esse processo ele vem pelo quê? Pelo nascimento. Quando você nasce de novo, você olha para o seu pecado e fala, não quero mais, não aceito mais, essa vida não é para mim. Exatamente. Vamos continuar aqui. A Ju, uma vez eu vi o pastor Samuel falar um negócio sobre isso. Ah, sim, verdade. O pastor Samuel ele falou, me deu na teologia. Uma aula ali. Ele falou que conversão é mudar de direção. Se você está indo você está num caminho, esse caminho não agrada a Deus, então você tem que converter esse caminho e entrar pelo caminho certo, e andar pelo caminho certo. Conversão é mudar de direção. Então mude a sua direção se isso não agrada a Deus. Isso é nascer de novo. Exatamente. Vamos continuar. Deus amou o mundo tanto que entregou seu único filho. Nicodemos e os hebreus, em geral,
oravam e esperavam a redenção dos judeus. O plano de Deus era maior do que tudo, maior. Salvar todo o mundo. Ao contrário do que Nicodemos e os hebreus pensavam, o plano de Deus era salvar toda a humanidade. Deus usou o povo de Israel para abençoar e resgatar todos os povos da terra. Ali Israel foi um canal de bênção, de certa forma. Embora os judeus estivessem sob o controle dos romanos, sendo explorados, escravizados, abusados de várias maneiras, isso não representa uma prioridade para Deus. Tudo que eles sofreram lá não deixou que... não se tornou uma prioridade. Deus quis, de qualquer forma, salvar toda a humanidade. O Senhor via toda a humanidade perdida, em condição de morte e escravizada pelo pecado. Ali as pessoas estavam cegas pelo pecado, sendo escravizadas, e Deus ali queria mudar essa situação. Todos os homens e mulheres precisavam ser salvos, todos, sem exceção de ninguém. Jesus explicou 3 verdades centrais sobre o ser humano para Nicodemos. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Verdade. O plano de Deus é grande, você viu? Israel queria apenas a salvação terrena, queria ser liberto ali, mas e depois, quando eles morressem? E a libertação espiritual ficaria onde? E Jesus ali tinha um plano grande, você viu, de salvar a humanidade. E não salvar a gente aqui na terra, mas salvar a nossa espírito, a nossa alma de tormento eterno. Isso. Olha só como Israel tinha uma mente pequena, como o ser humano tem a mente muito limitada. Sim. Mas Nicodemos estava ali para aprender, e é claro que ele aprendeu algumas aí dessas verdades centrais. E uma delas é: todos os homens estão na mesma condição. Nas palavras que Jesus fala, ele deixa claro que todos os seres humanos, não importa se ele é grande, pequeno, rico, pobre, se tem religião ou não, estão na mesma situação, separados de Deus por causa do pecado. Porque todos os pecados estamos destituídos da glória de Deus. Porque Deus não ama o pecado, Deus odeia o pecado, Ele não gosta, então Ele não quer que a gente viva nisso. Então, quando a gente vive em pecado, a gente vive separados de Deus. Então, para a gente vir para a salvação, ali a gente tem que ser liberto. E isso a gente vai aprender um pouquinho mais à frente. Continuando aqui no segundo tópico. O reino de Deus tornou-se acessível por causa da iniciativa de Deus. Deus amou tanto o ser humano, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O reino de Deus só se tornou acessível por conta da iniciativa de Deus, esse amor inexplicável. O Filho de Deus foi enviado para vencer o poder do pecado, com a sua vida, santidade e autoridade. Não há nada que o ser humano possa fazer para tornar-se digno desse amor. Não tem nada que você tenha, seus bens materiais, ou da forma que você adora, ou da forma que você trata a pessoa. Isso não te torna digno de receber a salvação. Deus nos amou simplesmente. Isso se chama graça, favor imerecido. A graça esse amor de Deus que é inexplicável, recai sobre nós, essa graça, esse favor que o Senhor teve por nós e não tem valor nenhum que possa pagar, é simplesmente a graça. Uma decisão é necessária. O novo nascimento é um processo de transformação de vida, através da palavra e do Espírito, executado pela força, não é executado pela força humana, mas sim uma decisão do coração. O novo nascimento só pode acontecer quando o ser humano abre o seu coração. Quando a gente tem ali um coração contrito e entregue a Deus, a gente consegue nascer de novo.
Para Deus e crer em Jesus como Salvador, a gente tem que ter fé. Quando a gente tem fé, a gente ali temos a nossa salvação. A fé é indispensável, não há salvação sem fé. O perdão dos pecados está disponível para qualquer um. A gente tem apenas que crer. Se você quer ser salvo, primeiro creia, confesse seus pecados e aceite nascer de novo e ser transformado por Deus. Isso mesmo. A Bíblia não registra se Nicodemos naquela noite reconheceu Jesus como Salvador. Mas sabemos que na ocasião de sua morte, Nicodemos se juntou a José de Arimateia e ali eles prepararam o corpo de Jesus e o enterrou com dignidade e honra em um túmulo novo onde ninguém havia sido colocado. Em João capítulo 19, versículo 38 e 42, eles falam melhor sobre isso aqui. Então, olha só, nossa aula a gente aprende que é importante nascer de novo, é importante saber que o reino de Deus ele não pertence a um povo só e não tem um lugar específico. A gente tem apenas que crer, ter fé e buscar a salvação e nascer de novo. Obrigada por mais um vídeo, curtam o nosso vídeo. Isso, compartilha, por favor. Se inscrevam aqui no nosso canal. Qualquer dúvida a gente vai estar respondendo. E deixaremos as perguntas para melhor memorização. Até a próxima aula. Pai do Senhor e tchau. A paz.